E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais uma resolução desse simulado. Lembrando, como você pode ver aqui em cima, simulado de número 10, tá? Então, nós fizemos 10 simulados aí em torno de... Esse simulado especificamente, será a resolução das questões do ano de 2022 da Consulpan, tá? A gente já bateu aí entre 11 e 12 assuntos distintos, tá? Com esses simulados, os 9 simulados anteriores. E lembrando que se você quer responder simulados semanais, no meu grupo do Telegram, no meu grupo do Telegram tem como você responder simulados semanais. Eu mando lá todos os simulados, eu explico como é que você faz para poder ter acesso a eles e melhor, totalmente gratuito. E é aquele aviso que eu sempre tenho que dar no começo, né? Já dá um joinha nessa aula, aproveita que você está entrando aqui na aula, já dá o joinha, já inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todas as notificações e as próximas resoluções também, certo? Lá no grupo eu vou avisar lá quando é que vai ter aula nova, que horário que sai a aula nova. Vou mandar os simulados para vocês, materiais, tirada de dúvida, certinho? Fechou? Outra coisa, se você quer uma playlist extremamente completa para o teu concurso da Consulpan, se você quer uma playlist que vai te ajudar com várias aulas, batendo vários assuntos que vão cair na tua prova, com teoria e questões, o link está na descrição dessa playlist, tá ok? Assunto por assunto, bonitinho, tudo separado. Tá ok? Outra coisa, se você quer aulões da Consulpan, link também tá na descrição. Fechou? Então é isso aí. Inclusive o link do Telegram também tá na descrição. Então vamos lá, vamos começar aí nossa resolução desde já. Com a primeira questão aí, Consulpan 2022. Em uma certa loja, uma televisão de 50 polegadas custa R$ 3.800. Um cliente deu 25% do valor como entrada. Então ele, quitou 25%. Foi o que aconteceu com o restante. O restante parcelou em 15 parcelas mensais. O valor de cada parcela é D. Então vamos descobrir aí quanto é isso aí, certo? Então vamos lá, ele tem aí um valor de... Essa TV de 50 polegadas custava aí R$ 3.800. Prontinho, exatamente R$ 3.800. O que a gente vai fazer? Ele pagou 25%. Logo, o que eu posso fazer? Descobrir quanto é 25%. Porque o restante, ele parcelou em 15 parcelas. Então vamos descobrir aqui, ó, 3.800 vezes 25%, certinho? Então a gente aprendeu lá numa das nossas aulas de porcentagem, inclusive tem na playlist aula de porcentagem, já tivemos simulados de porcentagem também, certo? Outra coisa, se você quiser acessar todos os simulados, ainda está disponível por pouquíssimo tempo, tá? Logo vai sair do canal, certo? Vou cortar esses dois zeros em cima com esses dois zeros aqui embaixo, fechou? Então o que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar exatamente 38 vezes 25 sobre 1. E 25 sobre 1 é a mesma coisa que 25, né? Vamos calcular isso aqui, quanto é 38 vezes 25. Vamos fazer essa multiplicação aqui, descobrir quanto é que ele pagou aí de início. 5 vezes 8, 40, sobe o 4, desce o 0. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. Aqui, ó. 19. 2 vezes 8, 16, sobe o 1, desce o 6, pula uma casinha. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Prontinho. Pronto, isso aqui vai ficar 0. 6 mais 9 dá 15, sobe o 1, desce o 5. 7 mais 1, 8, mais o 1 que subiu lá para o primeiro andar, 9, 950. Então isso aqui dá exatamente 950. Ou seja, essa pessoa que foi comprar essa TV pagou exatamente 950. O resto ele parcelou em 15 vezes. Então, bom, se eu tenho que pagar 3.800, quanto é que vai me sobrar aí desses 3.800 se eu paguei 950? Subtrai aí, você vai ver que isso aqui vai dar 3.800, 3.000, 2.000, deixa eu ver aqui, ó, 3.800 menos 950, ó, 0 menos 0 dá 0, ó, aqui é maior, 5 para 10, 5, 18, 8... 2.850, isso mesmo, eu ia dizer 2.750, ainda bem que eu fiz o cálculo. Então, 2.850, prontinho. Isso aqui é o que ele vai, é o que ainda falta para poder pagar. Então, eu descobri quanto é que ele pagou, subtrair e descobrir aqui quanto é que falta. Beleza, pessoal? Certinho? Fechou? Então, ó, seguinte, eu vou agora precisar parcelar isso aqui em 15 vezes. Então, vamos lá, 2.850 vou dividir em 15 parcelas iguais, certinho?
Então vamos lá, vamos fazer essa divisão aí, tá? Então, 15. O 2 é menor do que o 15, então eu vou pegar aqui o 28. Que número que eu multiplico por 15 que vai dar 28 ao próximo? Então, se fosse 15 vezes 2 ia dar 30, então passa. Então tem que ser por 1 mesmo, não tem jeito, tem que ser por 1. Isso aqui. Então, ó, 15 vezes 1 dá 15. Subtraindo aqui, ó, isso aqui vai dar 3, 1. Sobra exatamente 13. O 13 é menor do que o 15, então o que é que eu faço? Escorrega esse 5 aqui. 135. Por quanto é que eu multiplico o 135 que vai dar, o 15 que vai dar 135 próximo? Eu acho que é o 9, mas vamos conferir aqui, ó. 135 15 vezes 9. Prontinho, vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho. 9 vezes 5, 45, sobe o 4, desce o 5. 9 vezes 1 dá 9, mais 4 dá 13, exatamente 13. Então é isso aí, 135. Então seria exatamente 9 que eu ia multiplicar isso aqui, tá ok? Então, ó, pronto. Vai dar 135. O resto dessa divisão aqui é exatamente zero. Você fala, Jefferson, esse zero aqui que não desceu, o que é que eu faço? O que é que a gente faz com esse zero aqui que não desceu? A gente já fez isso aqui em várias questões anteriormente. Eu jogo ele para cá, certo? Então, isso aqui vai ficar exatamente 190, beleza? 190 aí é o valor de cada parcela, que é exatamente o que a questão me pedia. Então, vamos ver aí nas alternativas se eu tenho isso aí. Bom, temos alguma alternativa aqui com 190? Parece que sim. Pum, letra B. Então, fechado aí. Eis aí o nosso gabarito. Letra B dessa questão. Fechado, pessoal? Certinho? Deu para entender? Ficou claro? Se sim, que bom. Se não, deixa aí suas dúvidas, tá ok? Vamos lá. Questão de número 2 aí, sem muita perda de tempo. Ele falou, em um concurso para o cargo de professor, 630 candidatos. O que ele fala sobre esses candidatos? Se inscreveram, beleza, até aí tudo ok. Aí ele fala, no dia da prova, se 265 candidatos compareceram. Pronto, o que é bem comum, né? Então, uma parcela não comparecer para fazer a prova. Aí ele fala, com isso, a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova foi de aproximadamente... Então vamos descobrir isso aí. Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode descobrir 265 corresponde a quantos por cento? E depois tirar de 100%. Ou subtrair primeiro 630 ou 265 do 630 e já descobrir de cara quanto é isso aí. Certinho, pessoal? Então vamos lá. Então vamos fazer dessa segunda forma, tá? Lembrando que da primeira forma também dá super certo, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu sei que 630 candidatos, 630 corresponde a quantos por cento dos inscritos? 100%. Concorda comigo? Pois é, 100%. Agora, eu tenho 265, né? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. 265. Então, 630. Quantos não compareceram? Lembrando que a gente quer o percentual dos que não compareceram. Então, vamos descobrir em número quantos não compareceram. 630 menos 265. Prontinho aqui, ó. 5, 7, 13, 3, 6, 3, 3. Pronto, 365 não compareceram, certo? Então, 365 aí não compareceram. Foi o que eu fiz aqui, eu subtraí do total os que compareceram. Se eu tirar os que compareceram, sobram os que não compareceram. Então, 365 não compareceram. Pronto, então desses 365 que não compareceram, corresponde a quantos por cento? X%. Belezinha, pessoal? Certinho? Deu para entender? Temos aqui a nossa regra 3, é uma regra 3 direta, tá? Então, diretamente proporcional, então é só multiplicar aqui, ó, mesmo pelos extremos. Então, isso aqui vai ficar, ó, 630x, que é igual a 365 vezes 100, é só acrescentar aqui os dois zeros, tá? Prontinho, tá? Ó, uma coisa que dá para fazer, como aqui é uma multiplicação dos dois, aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso cortar aqui, ó, esse zero com esse zero aqui, por exemplo, tá? Pronto. Então, só para poder tentar reduzir esse número. Então, vai ficar, ó, 63x, que é igual a 3650. Prontinho, logo x vai ser igual a 3650 dividido por 63.
Prontinho. Agora, o que nos resta é fazer esse cálculo aqui e descobrir quanto é esse valor, certinho? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, essa divisão. Vamos lá. 3650 dividido por 63, fechou? Então vamos lá. Seguinte, que número que eu multiplico? Aqui, ó, o 3 é menor, o 36 é menor, 365. Que número que eu multiplico aí? O 63 vai dar exatamente 365. Vamos lá, ó, vamos tentar aproximando. Por exemplo, 60, se fosse 60 ao invés de 63, quanto é que vai dar 300 ou próximos? Ó, 6 vezes 5 dá 30. Então, provavelmente vai ser vezes 5. Será que se eu multiplicar 60 vezes 6, ó, 6 vezes 6 dá 36. Então provavelmente vai passar, né? Porque não é só 60, é 63. Então vamos por 5. Vamos lá. 63 vezes 5. Isso aqui vai dar, ó, 5 vezes 3 dá 15, sobe 1, desce o 5. 5 vezes 6 dá 30, mais 1 dá o 31. Prontinho. Então dá exatamente 315. Prontinho, vamos subtrair isso aqui para ver a qual valor a gente chega a partir de agora, tá ok? Vamos lá, aqui ó, 5 menos 5 dá 0, 6 menos 1 dá 5 e 3 menos 3 dá 0, não precisa nesse 0 aqui à esquerda, ó, baixa-se o outro 0, prontinho. Que número que eu multiplico aí o 63 que vai dar 500 ou próximo, né? 63 que vai dar 500 ou próximo. Bom, seguinte... se por 6 vai dar aproximadamente 360, creio que por 7, vamos ver aqui se dá algo próximo. 63 vezes 7, então a gente já eliminou algumas possibilidades, né? 7 vezes 3 dá 21, sobe o 2, desce 1. 7 vezes 6, isso aqui dá exatamente 42 mais dá 44, prontinho, então dá exatamente 44. Bom, se eu somar isso aqui, ó, se eu somar 60 isso aqui, já vai realmente passar de 500, então realmente teria que ser 7 mesmo. Se for por 8, já passa, beleza? Então, por 7, que dá 441, prontinho, ó, subtraindo isso aqui vai dar... se fosse 440 para 500, dava 60, né? Então isso aqui vai dar 59, okay. 441, prontinho. Nesse caso aqui, ó, pessoal, 59 é menor do que 63, então eu preciso colocar aqui um 0 e uma vírgula, um 0 e uma vírgula. E aí eu vou ter que multiplicar isso aqui por 7 ou por 8, então vai dar 57,7 ou 8, alguma coisa do tipo, tá? Então isso aqui segue. Preciso concluir isso aqui? Não, porque ó, vê só o que é que a questão tá querendo de mim, ó. Vai dar 57, quase 58%, 57, alguma coisa por cento. Então, ó, seguinte, nas minhas alternativas aqui, se a gente for ver, não tem nenhuma alternativa com 57%, porque a questão ela fala, com isso, a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova foi de aproximadamente. Então, esse valor é aproximado a letra C, 58%. Fechou, pessoal? Deu para entender? Certinho? Ficou claro isso aí? Bom, espero que sim, tá? Então, nem sempre você vai ter o valor exato. Então, realmente, valeria a pena a gente continuar a divisão? Não, não valeria. Talvez por questões de treinamento, para você poder treinar em casa valeria sim a pena, mas pro dia da prova não valeria a pena, certo? Porque você já sabe que vai dar 57, alguma coisa, que é aproximadamente 58. Fechou? Certinho? Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos à nossa próxima questão aí, sem muita demora. Próxima questão que foi uma questão muito boa, sobre proposição lógica, tá? Então, para você que vai fazer aí, que cai raciocínio lógico na tua prova, então, muito provavelmente vai cair uma questão desse tipo aí de proposição lógica. Os concursos cobram bastante isso aí, tá? E teu concorrente teme em não estudar raciocínio lógico. Por quê? Porque ele acha que é só lógica, e lógica ele sabe pensar, ele sabe raciocinar, mas existem regras dentro da lógica, certo? Então, das frases abaixo, assinale qual representa uma proposição. Bom, será que a letra A escreva uma redação dissertativa? Será que a letra B existem tubarões em Pernambuco?
Letra C, o jogo de ontem terminou empatado? Ou letra D, que desenho lindo? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender estude raciocínio lógico, que é importante, tá? Não queira ir tirar na sorte no dia, tá? Existem regras. Então, ó, o que caracteriza uma proposição? Ela não pode ser uma frase exclamativa. Então, ó, a gente já elimina a letra D. Tem exclamação. Então, frase exclamativa não é proposição. Não pode ser uma frase interrogativa. Então, letra D também não pode ser a minha resposta. O jogo de ontem terminou empatado? Interrogação. Então, não pode nem ser exclamativa, nem interrogativa, muito menos imperativa. Então, a frase imperativa também não pode ser uma proposição, certo? Então, por exemplo, aí a gente tem a letra A. Escreva uma redação dissertativa. O que é o imperativo? O modo imperativo é quando você manda, você ordena alguma coisa. Busque um copo d'água para mim. Tire a sandália quando entrar em casa. Entendeu? Escreva uma redação dissertativa. Isso aqui está no imperativo. Então, ó, eu tenho aí: escreva, faça, pegue. Entendeu? Tire. Então, eu estou sempre ordenando alguma coisa, certo? Então, a gente aprende isso aí bacana lá no português. Então, a única que sobrou foi letra B. Existem tubarões em Pernambuco, tá? Então, eu tenho aí realmente uma sentença. Essa sentença eu posso chamar ela de proposição, certo? Ela não infringe nenhuma das regras, certo? Lembrando, só recapitulando. Quando não pode ser proposição? Frase exclamativa, interrogativa e imperativa. Nesses 3 casos. Aí, a letra B, ela se encaixa muito bem no que a gente define como uma proposição. Fechado, pessoal? Certinho? Então, só confirmando aqui o gabarito, letra B. Então, vamos à próxima. Moleza essa daí, tá? Então, se eu dominar a teoria sobre raciocínio lógico, eu consigo desenrolar essa questão. Mais uma questão muito boa sobre raciocínio lógico também. Maravilhosa. Lembrando que eu também tenho um playlist aqui, raciocínio lógico, aqui no canal. Jefferson, tenho dúvida em raciocínio? Procura a minha playlist aqui no canal, certo? E que eu dei aulões de raciocínio lógico. Eu acho que eu esmiucei, salvo engano, está com um pouquinho mais de um ano. Eu esmiucei assunto por assunto lá do que era mais importante do raciocínio lógico, tá? Inclusive tem até questões do Sebrasp também que eu resolvo nessa playlist, beleza? Então, ó, considere as proposições a seguir. P, proposição P. Então ele chama sempre a proposição, ela vai ser representada com a letrinha minúscula, tá? Então P, Ana fala inglês. Q, Ana fala alemão. E R, Ana fala português. Você fala, tá, beleza. E aí? Então a gente vai tentar representar isso aí. Percebe que nas alternativas eu tenho, ó, Q, R, P, P, ou Q, R, P. Então tenho sempre essas letrinhas. Ou seja, no lugar da minha frase, eu coloco a letrinha que representa a proposição, certo? Então, ó, a linguagem simbólica da proposição é falso que. Então, quando é que é falso? Então, por exemplo, se eu digo, ó, eu estou gravando essa aula de manhã, mas é falso. Então eu estou dizendo, bom, se eu não estou gravando essa aula pela manhã, então ou eu estou gravando ela pela tarde ou pela noite. Deu para entender? Então se eu digo, é falso que eu estou gravando essa aula pela manhã, então eu estou gravando ela em um outro horário que não pela manhã. Beleza? Agora se eu dissesse, eu estou gravando essa aula pela manhã, então beleza, eu estou gravando pela manhã. É pela tarde? Não. É pela noite? Não. Agora se eu disser que é falso, então eu mudo isso aí, certinho? Beleza? Joia? Por exemplo, eu tenho cabelo comprido. Beleza, Jefferson tem um cabelo comprido. Agora você disser, é falso que Jefferson tem cabelo comprido. Então, Jefferson não tem cabelo comprido. Jefferson vai ter cabelo curto. Deu pra entender? Então, sempre que eu disser que é falso, vai ser a outra situação. Belezinha? Certinho? Então, é falso que Ana fala alemão ou português. Então, ó, percebe, eu tenho um conectivo lógico aí. Ou Ana fala alemão ou português, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso aí. Esse é falso, vamos deixar por último, ó. Ana fala alemão ou português, ó. Qual a proposição que Ana fala alemão? O que? Aqui, ó. O que Ana fala alemão. E Ana fala português é R, tá? Então, Ana fala alemão ou fala português. Então, alguma coisa aqui com que, ou com que e com R, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, Ana fala alemão. Aqui, ó. Então, é que. Qual o conectivo ou? Como é que eu represento? É com esse Vzinho aqui, tá? E fala português. R, beleza? Então, que ou R, certo? Pronto, vamos lá, vamos voltar lá para a nossa questão. Então, Ana fala alemão ou português.
vírgula, aí opa, terminei essa minha parte, aí tem um mas, aí você fala, Jefferson, que conectivo lógico é esse, o mas, tá? Nessa questão aí, mas que não fala inglês. Então, ó, nessa questão aí, esse mais ele tem uma ideia de adição. Se ele tem uma ideia de adição, eu estou adicionando essa sentença aí, então ele é a mesma coisa que o conectivo lógico e, tá? Então, o conectivo lógico e nada mais é, nessas situações, que uma conjunção aditiva, né? A gente só aprende isso aí lá no português. Então, ó, vamos lá. Então, vou só separar isso aqui entre parênteses. Então, ó, o mas, ele é o conectivo lógico e, ele equivale ao conectivo lógico e. Então, eu coloco esse chapeuzinho aqui, tá? Que é o que equivale a ele. Não fala inglês, então ele está falando que não fala inglês. Então, ó, vamos lá, vamos pensar a nossa questão, ó. Ana fala inglês é a proposição P. Então, ó, se ele não fala inglês, então é só eu colocar aqui, ó, a negação, a partícula aqui que dá a ideia de negação, e o Pzinho que representa o não fala inglês, certo? Mas ele está dizendo que tudo isso aqui é falso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui entre parênteses e eu vou negar isso aqui, certo? Lembra do que eu falei para vocês? Ó? Jefferson tem um cabelo comprido. Se eu disser é falso que Jefferson tem um cabelo comprido, é só eu negar isso aqui, certinho? Esse aqui é o símbolo da negação, beleza? Então, qual alternativa tem essa situação aqui, tá? Não Q ou R e não P. É assim que a gente lê isso aqui. Então, a única alternativa que teria exatamente isso aqui é a alternativa C. Belezinha, pessoal? Fechou? Deu para entender? Ficou um pouquinho mais claro isso aí? Bom, seguinte, estuda pra caramba raciocínio, tá? Porque tem regra. Não é só chegar lá no dia da prova e achar que vai acertar tudo sem estudar nada, não, beleza? Estuda pra caramba isso aí. Tem playlist aí no canal, beleza? Vamos lá. Quinta questão. Lembrando que esse simulado é de 9 questões. Vamos à quinta questão agora. Então ele fala, ó, em uma cidade com 6.200 habitantes, a taxa de pessoas habilitadas a trabalhar é de 75%. Se nessa cidade a taxa de desemprego é de 20%, então dos aptos a trabalhar eu tenho 75% da população. A taxa de desemprego é de 20%. É de 20%. A quantidade de habitantes que estão trabalhando é... Bom, se a taxa de desemprego é 20%, se eu tenho 20% de desempregados, concorda que eu tenho 80% de empregados? Concorda comigo? Exatamente. Então, beleza, eu vou descobrir quantos trabalham, quantos dos aptos a trabalhar, quantos são aptos a trabalhar e vou calcular 80% disso, que eu descubro quantos estão trabalhando. Se ele quisesse os que não estão trabalhando, eu faria 20%, que é a taxa de desemprego, beleza? Então vamos lá. 6.200, pronto. Então vamos lá, vou pegar aqui 6.200 vezes 75%. Prontinho. Aí a gente vai ter aqui, ó, simplifica. Corta aqui 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. O que é que vai sobrar aqui exatamente? Sobra exatamente, ó, 62 vezes 75. Vamos calcular isso aqui, 62 vezes 75. Então, 75 vezes 62. 2 vezes 5 dá 10, sobe um, desce o 0. 2 vezes 7, 14, mais um 15. Prontinho. 6 vezes 5, 30, sobe 3, desce o 0. 6 vezes 7 dá exatamente 42. 42 mais 3 dá exatamente 45. Prontinho. 0, 5, 6, 4. 4.650 é isso aqui. 4.650. Prontinho, pessoal. Então, eu acabei de descobrir aí que desses 6.200 habitantes, 4.650 são aptos a trabalhar. Eu quero saber qual a taxa, quantos... deixa eu só confirmar aqui o que ele está querendo. A quantidade de habitantes que estão trabalhando. 20% está desempregado. Então, quantos estão trabalhando? 80%. Então, faz isso aqui, ó. 4.650 vezes 80%. Você fala, Jefferson, tem outra forma de fazer isso? Tem. Acha os 20%. Você vai achar um valor. Quem é os 20%? Os desempregados. Depois, o que é que você faz? Você subtrai daqui. Se você pega o total e subtrai o desempregado, sobram os empregados. Beleza? É uma forma também de fazer. Beleza? Mas eu já quero chegar direto na minha resposta.
Pronto, corta aqui um zero em cima com um zero embaixo. Cortei, ó, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Você fala, ah, Zé, mas o 0, 1 é daqui, outro daqui. Como é uma multiplicação, eu posso fazer isso, certo? Então isso aqui vai ficar 465 vezes 8. Quanto é 465 vezes 8? O que vai ficar? 8 vezes 5 dá 40, sobe 4, desce o 0. 8 vezes 6 dá exatamente 48. 48 mais 4 dá 52. 8 vezes 4 dá 32. 32 mais 5 dá 37. Exatamente 37. Então, 3720. Prontinho, prontinho. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, esses aqui são os tais dos aptos a trabalhar. Beleza, pessoal? Vamos ver se a gente tem alguma alternativa com esse valor aqui exatamente, certo? Lembrando que se você fizesse os 20%, subtraísse, ia dar exatamente isso aqui. Salvo engano, quando eu estava respondendo essa questão para poder gravar para vocês, eu fiz pelo outro caminho, tá? Então, vamos lá. Vamos à nossa questão. Nosso gabarito. 3.720 exatamente, ó, só confirmando, 3.720, exatamente o que a gente achou aqui na nossa quinta questão. Beleza, pessoal? Fechado? Então vamos à próxima questão agora, sem muita demora, tá ok? Já vai deixando suas dúvidas aí, caso você tenha, beleza? Se não, vamos seguindo. Sexta questão aí também do ano 2022, da Consulpan, que era a proposta desse simulado, responder as questões de 2022. Vamos lá. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta, certo? Então, vamos analisar isso aí. É interessante que essa aqui a gente não vai nem precisar vir para o quadro. Já teve simulado e tem aulas também de teoria de conjuntos, tá? Diagramas de conjuntos, né? Tá? Então você pode ir lá na playlist que tem explicando isso aí. Salvo engano, tá nas primeiras aulas da playlist, tá? Mas confira lá, confira. É melhor você conferir. E já que vai conferir, aproveite e assiste tudo, certo? Maratona aí, faz um Jefferson Flix, assiste tudo aí, beleza? Então vamos lá. Seguinte. Primeira afirmação, menos 5, esse Ezinho é o símbolo de pertencimento, pertence a Z. O que é esse Z? É o conjunto dos inteiros. A gente sabe que o menos 5, quem são os números inteiros? Os naturais, ou seja, são aqueles números para contagem, né? Os não negativos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e aí segue infinitamente, que aí muita gente vai chamar de positivo, tá? Beleza. São esses caras, o 0 e os negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, certo? E segue infinitamente. Esse é o exemplo. O menos 5 está sim dentro dos inteiros, beleza? Então isso aí é uma verdade, fechou? Raiz de 2, salvo engano lá na playlist eu até dou esse exemplo do raiz de 2. Que tipo de número é esse? Olha, está dizendo que raiz de 2 pertence, o Qzinho é do conjunto dos racionais. Os racionais são as frações que geram dízimas periódicas e números decimais. O raiz de 2 não é uma dízima periódica, ela é uma dízima não periódica. Então, raiz de 2 é um número irracional e não racional, certo? Lembrando, tem aula lá na playlist falando sobre isso. Então, volte na playlist, obviamente, depois dessa aula, volta lá na playlist e assiste que você vai sair sabendo tudo sobre conjuntos, tá? Então, segunda seria falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Olha, ele fala que 0 pertence a... O que é esse N? É o conjunto dos naturais. Pertence aos naturais? Pertence. Só que quando o natural, qualquer conjunto vem com esse asterisco aqui, isso quer dizer que não inclui o 0. Então, ele está falando, ó, 0 pertence aos naturais e não inclui o 0? Não. Ó, pertence somente aos naturais. Mas se tem um asterisco, você tira o 0. Então, ele já não pertence, certo? Então... elimina o terceiro também. Logo, só a primeira seria verdadeira. Minha resposta, meu gabarito seria letra D. Somente a afirmação 1 é correta. Beleza? Fechou? Então essa seria a minha resposta, tá? Você precisa assistir a minha playlist completa, maratonar. Beleza? 7. Questão número 7. A gerente de uma loja de calçados teve um aumento salarial de 8%. Essa é um pouquinho mais trabalhosa, essa questão, mas não é impossível. Teve um aumento salarial de 8% e passou a receber R$ 1.009,80. O salário dessa gerente antes do aumento era... Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: com o aumento de 8%, bom, quanto era o salário dela antes, em porcentagem? Concorda que era 100%?
100% do salário dela era quanto? Não sei, não faço ideia quanto é 100% do salário dela, beleza? Mas, se teve um aumento de 8%, se era 100% e passou a ser 108%, aliás, pô, já dei a resposta. Eu tava concatenando a ideia, acabei dando a resposta. Não, o que eu ia dizer é o seguinte: se é 100% e aumentou 8%, foi para 108%. Exatamente isso que eu queria dizer, certo? Então, 108% corresponde a depois do aumento, ou seja, R$ 1.009,80, certo? Então, vamos lá. 108% corresponde a R$ 1.009,80. Fechou? E o que ela recebia antes era quanto? 100%. Correspondia a quanto? Não faço ideia. Chamo isso aqui de X, beleza? Então, o que é que a gente faz agora? Já que é diretamente proporcional, você faz o produto dos meios pelos extremos. Produto dos meios pelos extremos. Aqui vai ficar, ó, 108x, que é igual a isso aqui, ó, 1.009,80 vezes 100, só deslocar a vírgula duas casas para cá. Então a vírgula vai vir para depois desse zero. Fica como 1.009,80. E a vírgula veio para cá. Precisa essa vírgula aqui sozinha? Não, ó. Se você eliminar, dá no mesmo, beleza? Pronto, então x vai ser 1.009,80 sobre 108. Prontinho. Pessoal, dá para fazer esse cálculo aqui à mão. Deixa eu ver aqui quanto foi que deu quando eu fiz esse cálculo aqui à mão. 1.009. Sim, aí vai ficar aqui, vai ficar 100.980 dividido por 108 dá 935. Pronto, vocês fazem esse cálculo aí à mão, certo? E lembrando, se tiver dúvida, professor, não entendi como é que faz esse cálculo aí, fala comigo que eu mando lá no grupo do Telegram, tá? Passo a passo, respondidinho, bonitinho, tá? Que é só pra gente poder ganhar tempo. Então dá exatamente 935 esse valor, certo? Bom, temos alguma alternativa aí com 935? Isso mesmo, letra D, 935. Fechou, pessoal? Deu para entender? Ficou claro isso aí? Bom, espero que sim. Então foi bem direto essa questão. A sacada dessa questão foi justamente a gente pensar no 108%. 108% e quanto é o 100%, que é o salário anterior. Beleza? Oitava questão, penúltima aí para a gente poder encerrar aí nosso simulado de hoje. E lembrando, se você quiser receber os próximos simulados para poder responder, tirar dúvida, lá no grupo, com os colegas, comigo, tá? Entra no meu grupo do Telegram, o link tá na descrição, beleza? Não vacile não. Vamos lá, o preço de um certo produto aumentou de R$ 65,00 para R$ 70,20. O percentual desse aumento foi D, certo? Então, quanto é que foi este bendito aumento, certo? Bom, então, vindo aqui para os meus valores, eu tenho aqui, ó, 65% corresponde a quantos por cento? 100%, tá? E aí, teve o aumento, né? Foi para R$ 70,20. Corresponde a quantos por cento? X, não sei. Então, 65x multiplica aqui, ó, 70,20 vezes 100, só pular as duas casas, assim como a gente fez na outra questão. Então, x vai ser igual a 7.020 dividido por 65. Portanto, x vai ser igual a 7.020 dividido por 65, tá? Então vamos ver aqui quanto é que dá esse cálculo. Seguinte, então, ó, passou aqui, ó, o 70. Que número que eu multiplico 65 vai dar 70? O próximo é exatamente 1. Então, 1 vezes 65, isso aqui vai dar 65. Subtraindo aqui, isso resta exatamente 5. Prontinho. Baixou o 2, 52. Que número que eu multiplico aqui? Opa, o 52 é menor do que 65. Então, o que é que eu faço? Acrescento um 0 aqui e um 0 aqui, certinho? Aqui, ó, baixa esse cara aqui, esse 0, e acrescenta um 0 aqui, já que eu tive que passar mais um aqui, beleza? Então, que número que eu multiplico aqui que vai dar 520 ao próximo? Então, seria exatamente o 8, tá? 8 vezes 65 dá exatamente 520. Prontinho. Subtraindo isso aqui dá exatamente 0. Então, ó, minha resposta seria 108. Não, ó, se antes era 8% e foi para, ou 100% foi para 108%, então quanto é que foi o aumento? De 8%. Aumentou 8% esse salário aí dessa funcionária, beleza? Então, é isso aí. Só conferindo aqui meu gabarito.
Pum, letra D, 8%. Beleza, pessoal? Fechou? Certinho? Muito bem, muito bem. E para encerrar a derradeira, a saideira, vamos lá, vamos para questão de número 9. Questão número 9, certo? Vamos lá, vamos à questão número 9, que diz o seguinte: Paulo comprou um celular e pagou de entrada 30%. Parece muito com a primeira questão lá que a gente fez, né? Da TV dos 25%, né? Que ele pagava a entrada e depois parcelava o resto. Então, ó, o seguinte: comprou um celular de entrada, pagou 30% do valor total do aparelho. Sabendo que o valor restante a ser pago é 875, então o valor total desse celular é, beleza? Então, quanto é que seria aí o valor total desse celular? Então, é o seguinte: se ele já pagou 30%, quanto é que sobrou em porcentagem? Concorda comigo que sobrou 75%? Ou 70%, desculpa. Então, ó, quanto era o valor lá mesmo que eu não lembro? 875. Então, ó, se 875 corresponde a 70% do meu celular, então 100%, que é o valor do celular que ele quer que eu descubra, corresponde a quanto? Não sei, certinho? Faz o produto dos meios pelos extremos. Prontinho, faz o produto dos meios pelos extremos. Isso aqui vai ficar exatamente 70x, que é igual a 87500. Portanto, ó, x é igual a 87500 dividido por 70. Dá para dar uma melhorada nisso aqui, né? Ó, cortar um zero em cima com zero embaixo. Prontinho. Isso aqui vai ficar... vamos fazer essa divisão aqui, né? 8,750 dividido por 7, beleza? Então vamos fazer esse cálculo aqui agora. Então, ó, que número que eu multiplico 7 que vai dar exatamente 8 ou próximo a 8? Então seria 7 vezes 1, que dá 8. Então, ó, subtraindo aqui, resta exatamente 1, baixa-se o 7. Que número que eu multiplico por 7 que vai dar 17 ou próximo? Então por 2, né, que dá 14, né? Por 2 dá 14. Isso aqui resta exatamente 3, baixa-se o 5. Que número que eu multiplico o 7 que vai dar 5 ao próximo? 7 vezes 5, né? Pronto, que vai dar 35. Que resta exatamente 0. E esse 0 aqui, ó, o que eu faço com ele? Eu jogo ele para cá. Então vai dar exatamente 1.250 o valor desse produto, certo? Logo, temos alguma alternativa com isso aí? Temos alguma alternativa? Letra A, 1250. Certinho, pessoal? Então essa foi a resolução completa aí do nosso simulado. Espero que você tenha entendido, espero poder ter contribuído. Lembrando, muita coisa depende do seu esforço. Então tem playlist, tem aulão, tem simulados, tá? Tem o grupo para poder tirar dúvida. Então faça o seu melhor, beleza? Então é isso aí. Lembra, se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber todas as notificações. Tem nos playlists, tem o canal do Telegram e até a próxima. Tchau, tchau. Puf.